Graça e paz, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande voltar a falar com você através deste canal, onde vamos junto refletir na bendita Palavra de Deus. O texto bíblico para a mensagem de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 34 ao 38, que diz assim a Palavra de Deus. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e depois de sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvi-lo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, Pai de amor, de infinita bondade. Nós louvamos, bendizemos, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que pela Tua graça, misericórdia e amor, o Senhor fale aos nossos corações através desta palavra. Toma em Tuas mãos cada filho, cada filha do Senhor, onde quer que estiver, ouvindo esta palavra, que sejam abençoados pelo Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor que esconda-me atrás da Tua cruz, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado e eu seja diminuído, Pai. Fica conosco, fale aos nossos corações. Eu oro, Pai, agradecidamente, confiado no Teu nome, no nome santo, doce e amado de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa oportunidade o seguinte tema: aguardando a volta de Jesus. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós vivemos aqui, aguardando Jesus voltar, qual o nosso foco, qual o nosso objetivo de vida, o que faz nossos corações bater forte, o que faz nossos olhos brilharem, o que enche o nosso coração de esperança, o que nos motiva a continuar caminhando. É sobre isso que eu quero falar com você. Porque desde o dia que a nossa vida foi entregue nas mãos de Jesus, resgatada das trevas do pecado para Jesus, nós vivemos numa contagem regressiva para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Jesus vai buscar a sua igreja. Jesus vai buscar o seu povo. E esse dia ele vai chegar. Não sei quando, mas eu sei que ele vai chegar. E cada dia que passa, ele se aproxima mais. E sobre isso, o texto fala sobre as nossas expectativas, o nosso comportamento, a nossa maneira de encarar essa realidade enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. E eu quero compartilhar com você 4 breves lições neste texto. A primeira dela: enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, nós temos que ter cautela. Precisamos disso, meus amados. O versículo de número 34, que nós já lemos, diz: cuidai de vós mesmo. A versão antiga diz: acautelai-vos. Cuidar de nós mesmos. Nós temos que ter o cuidado de não preocuparmos demasiadamente com os outros, com a vida dos outros, e esquecer da nossa própria vida com Deus. Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão. Algumas versões vai dizer orgias, embriaguez e preocupações da vida. Eu acho tão interessante essa palavra de Jesus, que ele fala de algo que nós, que temos compromisso com o Evangelho de Jesus, nós abominamos: as orgias e as bebedeiras. Mas será que nós também abominamos as preocupações da vida? Isso também Jesus coloca no pacote, as preocupações da vida. E aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. O que o texto está dizendo para nós?
Da gente preocupar tanto com as coisas que estão aqui e esquecermos das coisas eternas. Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para as coisas eternas. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que Jesus almeja que nós venhamos a olhar. O texto fala para nós ter cuidado de nós mesmos, para que o nosso coração não caia na armadilha. O Jeremias, o grande profeta, ele diz que o nosso coração ele é enganoso, que só Deus pode esquadrinhar e conhecer os nossos corações. Então nós precisamos colocar-nos diante de Deus em oração, em submissão, em dependência de Deus, para que Ele venha moldar os nossos corações à imagem e à semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. A segunda lição que eu quero compartilhar com você, enquanto nós estamos aguardando a volta de Jesus, além de vivermos com cautela, nós temos que viver com convicção. O versículo de número 35, ele nos diz, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. E isso deve dominar os nossos pensamentos, a volta de Jesus. Nós temos que ter plena convicção de que Jesus vai voltar. Nós temos que ter plena convicção de que a volta de Jesus é certa. O texto afirma para nós, ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Nesse dia, quando Jesus voltar, todo ser humano na face da terra, todos que aqui viveram, o apóstolo João e o apóstolo Paulo afirmam em suas cartas que todo olho vai ver, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos que ter essa convicção. Nós não estamos caminhando para um local sem escuro, sem luz, sem esperança. Nós estamos caminhando para a eternidade. Nós estamos caminhando para as mansões celestiais e principalmente nós estamos caminhando para viver ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que suportou as injúrias, os sofrimentos, as dores na cruz, mas aquele que venceu a morte para mostrar para nós que existe esperança para mim, que existe esperança para você. Nós temos que ter essa convicção. Além da convicção, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, nós temos que aguardar com vigilância. O verso 36 diz, vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que haverão de acontecer e ficar firme em pé na presença do Filho do Homem. Queridos, preste muita atenção nisso. O texto fala para nós vigiarmos, orando o tempo todo. A oração tem que fazer parte da nossa vida, do nosso vocabulário. A oração tem que ser o alimento das nossas almas. O nosso espírito precisa estar em conexão espiritual com Deus. Nós não podemos fazer o dualismo de separar entre sagrado e profano. O local onde nós colocarmos a ponta dos nossos pés tem que ser o local onde Jesus também colocaria os pés dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele não mora em templos feitos por mãos de homem. Jesus habita em nossos corações. E onde quer que nós colocarmos os nossos pés, onde quer que formos, nós temos que ir para levar a presença de Jesus conosco. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver vigiando, orando o tempo todo. O tempo todo, em todos os momentos. O salmista diz que o nosso Deus, ele não dorme.
Ele está atento, os olhos dele percorrem a terra. E nós precisamos nessa confiança de que nós não estamos sozinhos, que Ele está nos amparando, que Ele ouve as nossas orações em todo e qualquer lugar que nós as fizermos. Nós temos que caminhar na dependência de Deus, em oração, em um espírito de oração. O apóstolo Paulo chega a dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Uma pergunta que eu gosto de pensar com todos aqueles que me ouvem é a seguinte: aquilo que eu vou fazer, eu posso chegar diante da igreja e testemunhar como uma bênção? Ou eu teria vergonha de dizer para a igreja? Se eu tenho vergonha, eu não devo fazer. Agora, se eu tenho coragem de testemunhar, eu devo fazer porque é bênção. E Deus vai gostar daquilo que eu estou fazendo. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapardes de todas as coisas que verão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Imagine o dia da volta de Jesus. Você de joelho, Jesus estendendo a mão e falando: vinde, bendito de meu Pai. Escolhei por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Você sabe que não é por obra sua, você sabe que não é por mérito seu, mas você sabe que você confiou em Jesus e que valeu a pena ter confiado, valeu a pena ter vivido única e exclusivamente para Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E em último lugar, última lição que eu quero compartilhar com você neste texto, enquanto nós estamos aguardando a volta de Jesus, nós temos que aguardar ela olhando para os exemplos. Eu já falei sobre a cautela, sobre a convicção, sobre a vigilância, e agora nós vamos falar sobre os exemplos. De exemplos de quem? Exemplo das pessoas que estavam próximas de Jesus e exemplos do próprio Jesus. Os versículos 37 e 38, eles nos dizem assim: durante o dia, Jesus ensinava no templo, e depois de sair, passava a noite no Monte das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvi-lo. Olha que exemplo de Jesus. Jesus, ele ensinava no templo o dia todo. O que Jesus está nos ensinando? Tem uma mensagem que precisa ser compartilhada. E nós não podemos parar de compartilhar essa mensagem. Nós não podemos sermos interrompidos, nós temos que continuar com essa mensagem. Nós temos que avançar com ela o tempo todo. E Jesus, para que ele tivesse autoridade para falar, ele precisava de comunhão com o Pai. Nessa última semana de sua vida, a cidade estava lotada, aproximava-se a grande festa e provavelmente Jesus não tinha nem lugar para onde ficar. Ele ia para o monte com dois objetivos. Primeiro, ele ia orar. Segundo, ele queria descansar. Mas ele não deixava a comunhão com Deus. Ele começava o seu dia cedo porque ele acreditava que fazer a vontade do Pai é a melhor das escolhas. Ele é o exemplo nosso. O exemplo que nós temos que ser seguido. Quero concluir essa mensagem compartilhando com você um breve testemunho de algo que eu ouvi ontem, ali na Igreja Batista em Mata da Praia. Pastor Irlande Pereira de Azevedo, com 87 anos, pregando com toda a autoridade dada por Deus, de forma apaixonada. E na mensagem de sexta-feira ele disse: se Deus me desse a chance de começar de novo com 20 anos de idade, eu queria mais uma vez viver para servir a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu encerro essa pregação dizendo: se Deus deu vida a você, se Deus te deu a oportunidade de você estar aqui, use a sua vida para servir a Jesus. Enquanto você aguarda o dia que ele vai voltar,
Não fique dormindo. Não fique gastando a sua vida com coisas sem significado, com coisas vazias e inúteis. Ocupe-se da oração. Ocupe-se da meditação da palavra e ocupe-se em compartilhar a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém?